vamos conversar um pouquinho aqui sobre as medidas disciplinares em espécie. E como eu disse lá na minha introdução, existem 3 tipos. Advertência, que pode ser por escrito ou verbal, suspensão e, por fim, a mais grave de todas, a dispensa por justa causa, tá? Mas não vamos atropelar o assunto, vamos começar pela advertência. O que seria uma advertência? Seria basicamente um aviso do empregador para o empregado de que o fato ilícito que ele cometeu, que a falta que ele cometeu não pode voltar a se repetir. É um aviso, meu amigo. Você está fazendo uma coisa que é proibida. Está sendo advertido aqui. Toma cuidado, senão você pode ser punido de uma forma mais severa. Isso é advertência. Na advertência, como eu disse, nós temos 2 espécies. A advertência verbal e a advertência por escrito. A advertência verbal, como o próprio nome já diz, é quando o empregador comunica verbalmente para o empregado que ele cometeu uma falta, para ele tomar cuidado para isso não se repetir. É um aviso. Então, Joãozinho, você estava aqui transitando sem um EPI, isso não pode voltar a ocorrer, são normas internas da empresa a utilização de EPIs. Isso é você advertir verbalmente, tá? E também temos a advertência por escrito, que, como o próprio nome já diz, é feita através de um documento. É elaborado um documento onde estará prevista a falta cometida pelo empregado e nesse documento ele vai estar sendo ciente de que ele está sendo advertido pelo ato que ele cometeu. E aí eu recebo muitas perguntas no escritório assim: doutor, eu apliquei uma advertência para o empregado por escrito e ele se recusou a assinar. E agora, o que eu faço? Eu penso, mas eu sei a resposta. Nesses casos, se o empregado não quiser assinar, você pega uma... Brincadeira, não vai obrigar ninguém a fazer o que não quer. Você vai chamar 2 testemunhas, principalmente do RH, de preferência, e essas 2 testemunhas vão assinar a advertência pelo empregado, tá? Então, na hipótese de recusa, 2 testemunhas podem assinar a advertência, beleza? Então, essa é a advertência verbal e escrita. Próximo passo que nós temos aqui, a segunda medida disciplinar. Repara que a gente começou numa mais leve, que é a advertência, e agora a gente vai começar a subir para as mais severas. Então, da advertência, a gente tinha a verbal, a por escrito, e agora a gente vai chegar na suspensão. Suspensão do empregado. Na suspensão, vai ocorrer a sustação, a suspensão, né? A sustação temporária dos efeitos do contrato de trabalho. Isso é ruim para o trabalhador? É lógico, porque quando o trabalhador é suspenso, além dele não trabalhar, ele não vai receber. Então é muito pior do que a advertência, tá? Na suspensão, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa, a empresa não pode suspender o empregado por mais de 30 dias. A empresa não pode suspender o empregado por mais de 30 dias. Como é que você sabe disso? Tá na lei, gente. Tá na lei. A lei é bem específica em que a suspensão não pode ser maior do que 30 dias. Ah, pode ser de 2 dias? Pode. Pode ser de 15? Pode. De 20? Pode. 31? Não pode. É até 30 dias, tá? E olha que interessante. Por que é ruim para o empregado ter o seu contrato suspenso? Ou melhor, receber a suspensão e ter o contrato suspenso. Primeira coisa, ele não vai trabalhar. Segunda coisa, ele não vai receber salário. Terceira coisa, ele não vai ter contagem no tempo de serviço nesse período. E quarta coisa, mantém-se o vínculo de emprego, lógico, né? E quarta coisa, não tem recolhimento de fundo de garantia. Então o contrato é suspenso. O empregado não vai receber nada durante esse período. Então é óbvio que para o empregado é muito grave isso ocorrer, tá? Falamos de advertência, falamos rapidinho de suspensão e agora vamos para ela,
para a rainha. Dispensa por justa causa. O que é uma dispensa por justa causa? Trata-se da hipótese de extinção do contrato de trabalho em razão de uma falta grave praticada pelo empregado. Aqui é o pior do cenário. Por quê? Porque a gente vai romper o contrato de trabalho. A gente vai romper o vínculo. O empregado não vai ser mais trabalhador da empresa. E aí, a lei traz algumas hipóteses de justa causa. E onde estão previstas essas hipóteses? A maioria, repito, a maioria estão previstas no artigo 482 da CLT. A maioria.